Que todos nós possamos colocar na nossa mente o nosso Mestre Jesus, essa criatura bondosa e amorosa, que abre os braços a nos receber, que entende as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas qualidades, mesmo assim nos acolhe, trazendo tudo aquilo que necessitamos, o recurso para a nossa matéria, para o nosso espírito, o alívio que necessitamos para caminhar com mais firmeza, com mais fé. Mestre Jesus, que a tua luz possa nos iluminar agora e sempre. Boa noite a todos. É com alegria que nós voltamos aqui nesta casa. Na verdade, a gente vai fazer um comentário a propósito do tema que fora proposto para nós, da nossa casa mental. E eu, pesquisando esse tema e buscando compreender o que eu poderia trazer de novidade em relação à casa mental, eu me lembrei que há coisa de 30 e tantos anos, quase 40 anos, quando eu estava fazendo o estudo sistematizado da doutrina espírita na Federação Espírita, nós pegamos uma obra, nós estudamos André Luiz de capa a capa, e uma das obras de André Luiz, né, no Mundo Maior, ele entra de forma assim, bem didática para que a gente possa compreender melhor esta coisa da nossa casa mental. E lá voltei lá no André Luiz de tantos anos para trás e percebi que nunca, quando a gente vai entendendo um pouco do processo, nada fica velho, né? Porque está sempre atualizado, é sempre aquilo que nos ocorre no dia a dia. E quando a gente está falando de casa mental, que a gente vai buscar no Livro dos Espíritos, né, em algumas questões que depois eu vou deixar os números aí, a gente percebe que nós estamos falando daquilo que somos em essência, daquilo que Jesus veio, digamos, destacar em nós, que é a nossa espiritualidade. Cada um de nós, ao virmos para cá, mesmo sendo em espíritos endividados, nós ganhamos uma oportunidade de estar num planeta já melhorado, não é? Ainda não é aquilo que vai ser no futuro, mas com toda certeza nós estamos num lugar onde é possível que a gente desenvolva os nossos talentos, é possível que a gente, como diz no Evangelho, né, que é preciso que a gente trabalhe diuturnamente para que aquele homem velho que teve a chance e a oportunidade de estar aqui agora possa, através desse prêmio, porque segundo os espíritos nos falam, do lado de lá existe uma fila enorme querendo estar aqui. E muitos de nós, estando aqui, malbaratamos essa oportunidade. Jogamos fora, não é? Dizendo, a gente ouve umas pessoas dizerem assim, mas vocês espíritas têm uma mania de dizer que estamos num processo de ida e vinda, por que então não deixa para a gente melhorar na próxima que a gente vier? Com certeza teremos uma próxima, mas quando? Eis aí a questão. Né? E durante esse período em que não estivermos encarnados, onde estaremos? Nós vamos estar em algum lugar. O espírito não acaba. A nossa casa mental que fora para nós doada como casa da qual nós carregaremos a nossa casa mental por séculos, séculos, seclorum. É a nossa bagagem espiritual. Então o processo de aproveitar o momento da agora, a certeza de que muitas outras oportunidades terei, com toda certeza, não é? Jesus disse-nos claramente que não ia deixar nenhuma das suas criaturas se perderem. Como nós estamos fazendo parte do redil do Cristo, certamente nós vamos um dia sermos redimidos. Mas quando? O tempo que nós codificamos, que nós medimos, é o tempo dos anos, não é? E o Espírito pode estar falando de centenas, milhares de eras. Então vamos aproveitar o momento atual e sermos esforçados alunos na escola do aperfeiçoamento. Não significa dizer que vamos tirar sempre as melhores notas, mas precisa dizer que a gente está se esforçando.
o que a doutrina dos Espíritos nos ensina é que tem uma passagem lá que fala dos trabalhadores da última hora. Eu não gosto muito dessa última hora. Talvez seja a última hora neste momento, nesse estágio encarnado em que estou, mas com certeza não será a última vez, não será o último momento. Tantas quantas necessárias forem, nos será dada oportunidade. Se ele vaticina que nenhuma vai se perder, então nós estamos no redil daqueles que serão arrebatados. E o processo para se chegar lá não tem jeito de furar fila, comprar entrada na frente, etc. É o processo da meritocracia. E como nós vamos adquirir isto? Na medida em que nós passarmos a compreender Jesus e tê-lo como exemplo na nossa vida. É fácil? Ninguém está dizendo que é. E nem ele mesmo disse que seria fácil. Mas o fato de estarmos aqui, carregando as nossas mazelas de ontem e estando aqui, sendo oportunizado, que possamos progredir o tanto quanto quisermos em melhoria, e o que é essa mola mestra que vai fazer com que nós possamos ir melhorando o dia a dia? É o entendimento de que, na medida em que quanto mais de mim eu der, quanto mais eu for capaz de espalhar, mais eu ajunto. Olha como é que a matemática de Deus é diferenciada, não é? Quanto mais a gente tira de um lugar, acaba. Na mágica do Cristo, quanto mais eu dou de mim mesmo, mais eu possuo. Não se acaba. Então, a gente vai pensar essa coisa da tela mental, porque está aqui no nosso texto, mas eu gostaria de dizer o seguinte, não é? Mais do que ser uma casa, quando a gente pensa em casa, a gente pensa sempre numa construção, na base, no alicerce, nas paredes, etc. E, na verdade, a construção da casa espiritual, ela passa por processos semelhantes, mas é de ida e vinda. E em estando aqui, aproveitar as oportunidades que aqui aparecem. Na questão, aqui no Livro dos Espíritos, não é? A propósito da influência desta nossa passagem por aqui, nas questões, e aí eu vou deixar os números 459, 460, por aí é o título, capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Tem uma coisa que diz que é muito importante para que nós possamos conversar um pouco mais. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, os espíritos o influem sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações enquanto estamos... Aí, preste atenção na pergunta, que ela é capciosa. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações? Aí ele responde, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. E esse dirigem, então, àqueles que são, digamos, que querem ser, como é que eu vou dizer, folgados, vamos dizer. Já que ele está dirigindo, eu posso dormir enquanto ele dirige, né? Você não está no ônibus. Nós estamos falando da tua vida, da tua casa mental. Os espíritos, sim, dão pitaco, falam, tentam, mas a decisão é sempre sua. Nós não somos marionete na mão dos espíritos. Nós temos a nossa própria vontade. Eles trabalham, eles, digamos, ensinam, mostram caminho, mas não nos obriga, de forma alguma, a seguir o que eles estão dizendo. Eles dirigem para nós aquilo que precisamos. Agora, aceitar ou não é trabalho de cada um. E na questão seguinte diz o seguinte, temos pensamento que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa, vossa alma. Não ignoreis que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre um mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros, pois bem há sempre de vós e de nós, os espíritos falando. É isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que normalmente se combatem. O que ele está querendo dizer aqui? É que eles nos intuem. Assim como o Cristo de Deus veio mostrar para nós caminhos, morreu por nós, deu o que tinha, o melhor que possuía por nós, e a gente às vezes nem entende.
A gente fica esperando que milagres aconteçam todos os dias e não nos atentamos que o milagre maior é a nossa própria transformação. É nós encarnarmos o que o Cristo de Deus deixou para nós já exarado esse caminho. Isso já está planado, planificado. Basta que nós tenhamos esforço. É claro que também não cai do céu. Não há nenhuma força capaz de contrariar a sua vontade. Somos artífices da nossa vida. O que temos e carregamos na nossa casa mental é nós que colocamos. E isso, a espiritualidade, dá-nos a entender e fala-nos claramente que vós sois senhores das vossas ações. Agora, tem um detalhe que também a gente precisa compreender. As vossas ações vós respondereis pelos seus atos. Por isso é que a gente tem um roteiro para ser seguido. Por isso que o Evangelho, ele vem como que nos mostrar o caminho, a estrada, por onde seguramente nós teremos mais sucesso. Será mais fácil sair daqui vencedor. Mas não quer dizer que não haja outras estradas pavilhadas por aí. A gente não pode dizer, não é? E isso é importante dentro da doutrina espírita, a gente não pode dizer que nós, e a gente ouve por aí muito isso, né? Que nós compreendemos, que nós sabemos. Ora, há uma grande diferença em saber o caminho por onde passar e a vontade de passar por esse caminho. Qual é o que nos ensina o Cristo de Deus? Para que vós podeis seres tidos e havidos como trabalhadores da minha seara, necessário se faz que você diuturnamente, não é de vez em quando, é disto que eu gosto na doutrina dos Espíritos, é diuturnamente, que você mate esse homem velho, cheio de problemas e que está momentaneamente encarnado nesse planeta de provas e expiações, cuja as expiações que tendes a fazer, elas vêm de forma, digamos, sutil, mas que você nem percebe que as está nesse instante saindo, tendo a oportunidade de pagar por isto. E a gente não vai falar pagar, porque senão fica parecendo, não é, que a gente está num processo de toma lá, dá cá. Não é por aí. A gente está tendo a oportunidade de, pelo amor, ser convertido. Mas que amor é esse que faz doer, que faz com que eu perca, de alguma maneira, alguma das coisas que eu mais gosto? Porque tu gosta das coisas que não são de acordo com aquilo que vai fazer você melhorar. Não é? A gente pode adorar uma feijoada, mas não deve comer ela, não é? Até, como a gente fala, à noite, porque você precisa degustar tudo isso que está lá. A palavra de Jesus é de verdade uma iguaria que todos nós queremos deleitar, queremos fazer sempre, mas a gente acha que é fácil. Não é fácil. Amar, perdoar, servir, o tal do perdão é algo dificílimo, que nós temos que exercitar todos os santos dias. E o mais importante, da nossa casa mental, nós trazemos para dentro da nossa vida, juntamente com aqueles que nós estamos, não é? As famílias são o reduto onde mais se encontram espíritos adversários. E é por acaso? Claro que não. O Pai nos oportuniza estarmos com aqueles com os quais em vidas outros ou em tempos passados, remotos, nós malbaratamos essa amizade. E aí agora a gente vem, não é, com filhos, com o cônjuge, com a cônjuge. Qual família não tem problema? Qual família? De toda ordem, não é? Às vezes a gente pensa assim, nossa, venci uma etapa, não é? A gente que já é mais velho, que tem filhos já, não é? Aí constituindo outras famílias, a gente pensa sempre assim, nossa, aquela fase foi tão difícil, passou. Agora aí vem de lá uma coisa, vem outra e outra.
E a minha esposa fala sempre assim para mim, olha, nós só vamos descansar de verdade quando nós não estivermos mais em provas e expiações. Vixe Maria, parece que é longe demais, né? Parece que é longe demais, não é verdade? Virgem Maria, mas parece que é longe demais. Quando eu for para mundos melhores, porque na verdade o processo de ir e vir aqui para esse mundo de provas e expiação, a gente vem com os quais a gente de alguma maneira está devendo alguma coisa para acertar. E olha como o Pai é maravilhoso, Ele nos dá a faixa do esquecimento. Então eu estou consorciado com aquela que eu desviei, malbaratei, passei para trás, enganei. E agora veio na minha condição de esposa, de filha, de filho, não é? E aí, esta oportunidade, e olha como o Pai sabe fazer, digamos, a cozinhadinha das coisas, né? Ele nos dá o esquecimento. E aí você vai adorar aquela criancinha que vai te dar trabalho pra caramba amanhã. Mas é isto, é aí que está o benefício da casa mental. Porque lá dentro do nosso psique a gente sabe que esta criatura também é um filho de Deus. Que esta criatura também merece a oportunidade do amor que tenho para dar. Todos nós que aqui estamos, somos criaturas endividadas. Uns mais, outros menos, mas todos nós. Senão não estaríamos encarnados aqui, pelo processo próprio da seleção natural. Se nós fazemos seleção natural das coisas nos nossos redis, lá no nosso, não é? Das galinhas, do galo, da vaca, do boi, etc. Imagina o Pai. Ora, Ele vai mandar espíritos imperfeitos para estarem junto com os perfeitos. Nós precisamos ganhar a condição de espíritos perfeitos. Precisamos ser capazes, como Jesus fala, aqueles que estiverem sobre o meu redil, eu os protegerei. Tá, mas e como é para estar ali? Qual é o meu salvo-conduto para poder estar ali? O que tenho eu feito para merecer estar entre aqueles que serão os eleitos? Boa noite. Então, esse processo é que é de cada um de nós, é individual. E aqui ele fala, olha, quantas vezes, né, eu estou lembrando aqui um textozinho que fala por que nós precisamos ainda entender a questão do perdão. Ele disse assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes. Lembra lá de Jesus, né? Mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão é infinito. O perdão é infinito. Nós precisamos ter este entendimento. Porque na medida em que perdoamos, todos nós também merecemos ser perdoados. Porque não somos perfeitos. Porque no fato de estarmos aqui e agora, dentro dessa casa, não é? Gozando desta tranquilidade que aqui está, mas cada um de nós temos lá atrás a nossa bagagem, da qual está lá na nossa casa mental, no nosso espírito. Está tudo gravado. E precisamos apagar, comprar uma borracha para apagar? Não tem jeito. As nossas ações, os nossos gestos de amor, a nossa capacidade de entender, perdoar, amar e servir é que faz com que estas borrascas vão se diluindo no tempo. Existe sim o perdão dos pecados, mas ele não é dado, ele é conquistado. Através de quê? Dos gestos de amor que, disse Jesus, cobre multidões de pecados. Temos que aprender a dar de nós mesmos e do que possuímos. A gente também tem a pachorra de dizer assim, mas quando eu tiver, aí então eu farei. Talvez seja tarde demais, não é? Nós bem o sabemos da parábola lá daquele que queria, antes de mais nada, fazer muito para depois começar a dar. Aí ele disse, lá de cima ele ouviu alguém dizendo para o do lado, hoje mesmo eu vou chamá-lo. Não vai dar tempo dele fazer isso não. Então nós precisamos, nós espíritas, que entendemos que estamos
imersos num caudal de coisas das quais o Pai, por acréscimo de misericórdia, colocou ao nosso lado as condições necessárias para a nossa evolução. Agora, não significa dizer que não será de tribulações, que nós seremos isentos das tribulações, que as coisas ruins não vão acontecer com nós, até porque não merecemos, simples assim. Senão não estaríamos aqui. Nenhum de nós quer ter a pretensão de sermos avatares, não é? Espíritos evoluídos que estamos aqui para ajudar os outros. Nós estamos aqui para aprender. O processo é sempre de aprendizagem. E aí ele diz aqui o seguinte, olha, perdoar. Prestai bem atenção no que disse Jesus falando com Pedro. Aplicai em vós mesmos, Pedro. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até o vosso amor. Daí que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Todos nós queremos estar à direita do Pai, não é? Mas para isso, olha a condiçãozinha que ele diz que temos que fazer. Perdoar, ter indulgência, ser caridosos, generosos, pródigos, dar o melhor que possuímos, ser, não é? Restituir e ser capaz de ajudar aquele. Abaixai-vos e o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. A gente poderia até dizer, né? Não preciso estar assentado, deixa eu ir em pé mesmo, mas eu quero estar aí. Mas aí tem essas condições todas, que ainda não somos capazes de segui-las. A gente lê 10 e pensa assim, eu acho que eu, numa prova, eu tirava um 2. São 10 questões que não se resume a andar daqui para ali. É mudança de propósito, é mudança de carga mental. É ser capaz de introjetar isso e vivenciar, custe o que custar. Temos vontade de fazer isto? A gente gosta sim de ler, de falar, mas praticar o Evangelho do Cristo, a prática deste Evangelho, a prática desta vivência crística é de verdade muito difícil. E estou dizendo difícil não para desalentar ninguém, apenas para acordar-nos para que a gente precisa sim buscar no Evangelho, buscar no Cristo, nos exemplos, mas de pé no chão, procurar trabalhar, não é? Todas as casas por onde passo, todas têm dificuldade de trabalhadores. Todas. O nosso grupo, que em outras oportunidades, não é? Antes da internet, da celular, dessas facilidades que, segundo nos dizem, não é? Favoreceu a divulgação da doutrina, ela de alguma maneira esfriou também a vontade dos trabalhadores. E a gente não pode esquecer nunca que o propósito de estarmos aqui, que o chamamento que nos fora feito para que pudéssemos estar numa casa, não é estarmos ligados via o Wi-Fi, é estarmos presentes, dando o melhor de nós, ajudando na sopa, na colheita, na separação do joio do trigo, dando o melhor que possuímos, dando os exemplos do trabalho. Casas que eu conheci com 80, 90 médium, hoje está mal dando conta de fazer, não é? Os trabalhos do dia a dia. E outro detalhe interessante a propósito da nossa facilidade da web. Essa facilidade que está no celular, que está nos nossos, não é? Eu assisto, eu vejo de casa. Você está em casa, mas você pode até estar assistindo o que eu estou falando aí na tua casa. Mas você vai tomar da água fluidificada
que os Espíritos vão colocar aqui para nós? Como isso vai acontecer se você está lá na sua casa enxergando-me pela televisão? Como você vai sentir o calor daqueles que aqui estão e que estão, de alguma maneira, entendendo de verdade do que estou falando? Senão eu poderia botar uma fita aqui e ir embora, todo mundo para casa. Então é preciso que nós tenhamos a certeza de que não se pode abrir mão do trabalho que cada um compete a fazer, mesmo que o seu trabalho seja a sua presença. Mesmo que o seu trabalho seja trazer a sua casa mental para que possa ela também doar daquilo que possui e nesse somatório das nossas forças, fazermos daqui um lugar cada vez melhor para todos. Para todos. Então, a gente precisa falar de uma coisa que também é muito importante que possamos pensar, não é? Aqui estamos no espaço físico, mas nós ainda não vamos sair daqui muito melhores a ponto de estarmos em mundos mais adiantados. Muito provavelmente reencarnaremos. É claro que aqui entre nós existem vários tipos de reencarnação, mas precisaremos voltar para nos... Estamos aqui aprendendo. E quando vamos colocar em prática o que estamos aprendendo? No dia a dia. Nós não vamos sair daqui, nós não estamos fazendo um curso por correspondência para irmos trabalhar daqui quando formarmos, né, e recebermos o diploma lá do rádio e televisão que fazia no passado. Nós temos que botar a mão na massa todo dia. Por quê? Porque o processo da volta para lá não está certo que voltaremos, mas não está carimbado o dia. De repente o meu dia pode ser ali na porta. Sai daqui e caio ali. Qualquer um de nós pode ser chamado a qualquer instante. E o que é que você vai deixar? Palpável. Palpável. Quantos perdoastes daqueles que de verdade pisaram no seu calo? Quantos de verdade você ajudou, não apenas com coisas materiais, mas soergueu, amparou, deu o melhor de si para que ele pudesse caminhar sozinho? Quantos filhos de outras mães você foi capaz de também ajudar a orientar? Isso é trabalho. Isso é trabalho que cada um de nós devemos fazer. A doutrina fala-nos que a gente só cresce para Deus na medida em que saímos de nós mesmos e fazemos com aqueles com os quais caminhamos. Com aqueles com os quais caminhamos. Não há ascensão vertical. O processo é trabalhando todos os dias, onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. A grande alegria de sermos cristãos é que a gente pode ser e dar testemunho com poucas coisas que possuímos. Não preciso esperar ganhar na Mega Sena para ser um filântropo. Eu posso dar pouco do pouco que me sobra, ou melhor ainda, do pouco que me fará falta, mas não tanta falta. Porque todos nós que trabalhamos diuturnamente para termos as coisas materiais, é claro que também isso amplia o nosso entendimento de que eu preciso mais, e a gente acaba se tornando escravo das coisas do mundo. Não é? A gente tem necessidade de mudar para um condomínio melhor, uma casa maior, trocar o carro a cada tempo. Isso vai tomando daquilo que possuímos, dos nossos recursos, e a gente acaba nesse emaranhado do possuir, do ter, e a gente não acha tempo para ser para o outro. Ser para o outro. O grande ensinamento que pode modificar as nossas vidas, que pode fazer com que sejamos capazes de agregar no nosso corpo perispiritual, na nossa casa mental, no meu espírito, é o trabalho que eu estou desenvolvendo agora para ser melhor do que ontem. Para ser melhor do que ontem. Não serve nem
ser igual, tem que ser melhor. E isso passa necessariamente por entronizar em cada um de nós. Eu preciso pensar que eu tenho algo para dar. Eu preciso pensar que a minha vida não se restringe a só os meus. Existe uma gama em volta e a gente pensa assim, puxa vida, mas o que eu posso fazer de diferente? Não faça diferente, faça igual. Jesus veio para ser exemplo. Faça igual Jesus. Mas não faça igual Judas. Não é? Faça igual Jesus. Ele é que é o exemplo. E nós precisamos mirar. Nem que esteja muito longe aquela estrela brilhante que era o Cristo de Deus. Mas a gente precisa mirar naqueles que já conseguiram caminhar. E quando a gente olha de lado, alguns conseguem caminhar mais do que nós. Então vamos nos espelhar nesses que estão galgando devagarzinho mais do que nós. E aí voltamos ao trabalho na casa, não é? Todos os lugares precisam de sinceros trabalhadores. Se não for aqui, se não for onde eu trabalho, procure. Você vai se afinizar com algum lugar. E aonde afinizares, regaça as mangas e vai à luta. Ah, mas eu não gostei de lugar nenhum. Cria o teu próprio lugar. Não é necessário que esteja com tantos. A caminhada pode ser solo. Por que não? Seja você o gestor do seu saber, do seu entendimento, da sua vontade, em prol daquele que menos possui. Por que não? Não significa que seja necessário que estejamos envoltos em centenas, em milhares, um grupo grande. Todos temos alguma coisa para dar. Todos. Mas a gente às vezes pensa que eu preciso dar coisas materiais. E às vezes o companheiro, a companheira, o filho, o parente, o sobrinho, o primo, aquele que realmente não é a família, pode receber de nós alguma coisa. Uma palavra. Às vezes a gente é como o semeador que saiu a semear. Ele foi espalhando semente, não significava que todas iam produzir 100%. Mas mesmo aquela que caiu entre as pedras acabou dando alguma coisa. O nosso trabalho enquanto cristão é semear. Semeemos a palavra, semeemos com o exemplo. Sejamos capazes de dar tantas quantas oportunidades preciso for para que aquela criatura se toque. Para que aquele com o qual você está destinando a sua energia possa estar recebendo, ao menos de ti, a certeza de que você, de alguma maneira, está querendo ajudá-lo. O processo, irmão, passa necessariamente pela nossa boa vontade, mas, acima de tudo, pelo entendimento de que todos nós possuímos alguma coisa de boa que a gente possa passar adiante. Certo? Quero finalizar a minha fala deixando para vocês um pensamento que André Luiz fala, não é? Para nós lá no Mundo Maior, que é a construção desta casa aí, ó. Todos nós temos ideia do que seja uma construção de uma casa e André Luiz ele divide ela em 3 andares, não é? Lá no andar superior, aonde está o nosso, não é, a nossa capacidade total, e vem de andares e faz a base, porque uma casa boa precisa ter um bom alicerce. O alicerce da nossa casa espiritual tem que ser Jesus. Tem que ser aquele que dá, que mostra-nos como fazer uma base sólida. O meio da nossa casa tem que ser a nossa casa onde nós professamos a nossa fé, onde nos oportuniza trabalharmos, botar a mão na massa. E o último teto da nossa casa tem que ser a nossa casa mental. Ou seja, eu penso que posso ser útil
E vou procurar de alguma maneira ser útil, onde quer que precisem daquilo que eu já possuo. E com toda certeza, meu irmão, todas as nossas casas estão carentes de trabalhadores. Quem estiver disposto a construir a sua casa, encontrará com certeza lugar, terreno para edificar, terreno fértil para edificar. Certo? Fica aí a nossa exposição singela, a nossa boa vontade de acertar sempre, porque estamos convictos de que uma palavra que a gente dá em nome de Jesus, em nome do Cristo de Deus, encontra terreno fértil no coração de homens e mulheres de boa vontade. E eu os vejo aqui, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Vamos todos nesse instante, na hora do passe, buscar nas fontes divinas do nosso Pai, nas esferas superior, as boas energias, que a luz azul, curadora deste ambiente, dessa vibração positiva, envolva a todos. E Senhor Jesus, permita a cura de cada um que aqui está, os que estão em nossos pensamentos, que recebam, que todos possam nesta hora também alinhar os centros de forças, buscando a saúde física e espiritual. Que a tua paz divina envolva a todos, os familiares, os que estão em pensamento, nosso Brasil, enfim, a humanidade inteira. Que Nossa Senhora dê o amparo a todos e que todos possam retornar aos lares em paz, com harmonia, com alegria no coração. E assim, Senhor, agradecemos por esta noite de hoje e que essa vibração permaneça com todos, hoje e sempre. Que assim seja.